Hoje é o dia que eu vou fazer promessas e vou tentar cumprir. Oi gente, eu sou a Brenda do Leituras da Bre e antes de mais nada quero pedir para vocês para curtirem, se inscreverem, ativar o sininho aqui desse canal para vocês ficarem de olho em tudo que vai vir por aí e isso ajuda muito no crescimento do canal. Vou confessar que eu acabo fugindo muito de livros de série porque eu acabo ficando presa a essas histórias porque eu não gosto de deixar as séries em aberto. Eu sempre tento ali dar prioridade de ler um por mês, pelo menos, para poder finalizar logo aquela série. Então, isso me fez fugir um pouquinho dessas leituras ali de livros, de séries ou trilogias. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para poder deixar também aí público para vocês os livros que eu pretendo abrir ou dar continuidade que são de série nesse segundo semestre. Eu separei 5 séries que eu quero muito ler ainda esse ano, que assim eu vou dar uma certa prioridade a eles e quero começar ou dar continuidade em breve. Mas se acontecer de começar alguma outra série, eu trago aqui para vocês nos meus vídeos de lidos do mês. Vou começar falando sobre 2 trilogias que eu já iniciei nesse primeiro semestre, mas que eu quero dar continuidade e concluir, ou pelo menos ler, no mínimo, o segundo livro, agora no segundo semestre. E eu vou começar falando sobre o livro Messias de Duna, que é o segundo livro da trilogia de Duna. E eu tô bem ansiosa, tá, para fazer essa leitura, para ir ver a continuação, porque o primeiro livro, para quem leu, ele acaba bem aberto, né? A gente tem aí um gancho bem bom para esse segundo livro. E eu quero muito fazer essa leitura aqui, apesar de Duna não ter sido perfeito para mim, mas foi uma história muito rica, que eu gostei de ter feito sim a leitura. Demorei um pouco, foi um pouco lento para mim o primeiro livro, mas acredito que esse daqui, por ser mais curtinho, eu acho que eu vou terminar ele relativamente bem mais rápido que o primeiro. E quero muito ler em breve esse segundo aqui. Não sei se eu consigo finalizar, né, ler o terceiro dessa primeira trilogia ainda esse ano, mas assim, com certeza eu vou ler esse segundo. E o terceiro fica ali para o início do ano ou para o final ainda desse ano. Uma outra trilogia que eu também já li o primeiro volume, que inclusive foi um dos meus favoritos do primeiro semestre, foi o Mr. Mercedes, do Stephen King, que assim, eu amei, tá? Eu amei a experiência. Aqui a gente vai acompanhar o Bill Rogers, que é um detetive aposentado, e ele vai ali começar a receber cartas de um criminoso chamado Mr. Mercedes, que ele atropelou várias pessoas numa fila com um carro Mercedes e saiu impune, porque ninguém descobriu quem era ele. E ele vai voltar a se comunicar com o Bill Rogers e a gente vai ali acompanhar ele voltando à ativa para poder encontrar e finalmente colocar atrás das grades esse criminoso, que assim, o King escreveu ele de forma impecável. A gente se sente literalmente dentro da mente dele, a gente fica assim, sabe, tem coisa que a gente lê e a gente não acredita que tá lendo aquilo. E eu simplesmente devorei. Geralmente eu demoro um pouco, tá, a fazer as leituras do King, e esse primeiro volume dessa série foi assim, eu devorei, eu não conseguia parar. E eu quero muito dar sequência e finalizar a trilogia ainda esse ano. E para isso eu trouxe aqui o Achados e Perdidos, que é o volume 2 dessa trilogia, que eu acredito que eu vou ler no mês que vem. Então, fiquem de olho que com certeza eu vou trazer no meu vídeo de lidos minhas impressões, sem spoiler, lógico, para quem ainda não leu a trilogia. Mas eu vou dizer se continua a mesma coisa, se eu gostei tanto do segundo quanto do primeiro. E assim, eu tô com muita expectativa por ter amado tanto o primeiro,
de o resto da trilogia ser tão boa quanto. Mas assim, é o King, ele geralmente não decepciona, pelo menos a experiência sempre é positiva com o autor para mim. Então, bora lá encarar esse super livro e essa super trilogia e finalizar ainda esse ano. Uma outra trilogia que eu também quero ler nesse segundo semestre é a trilogia da Cidade de Bronze, que assim, eu tô bem ansiosa, tá? Desde, na realidade, do momento que eu comprei esse livro daqui, eu já queria ler. Pretendo ler ainda esse segundo semestre. Pelo que eu vi, eu só separei trilogias, então é até bom, né? Porque ali a gente consegue terminar e concluir mais rápido do que uma série muito grande. E esse daqui tem, além dessa edição belíssima, né? Que assim, eu amo. Tem uma cultura um pouco diferente do que eu sou acostumada de ler, tá? Eu ainda não li nada que se passe no Oriente Médio. Então, eu tô bem curiosa para poder conhecer essa fantasia no Oriente Médio. E eu vou confessar que eu já vi várias pessoas panfletando muito esse livro, inclusive o GF, e me deixou assim muito, extremamente ansiosa e com muito hype para poder ler essa história daqui. Eu ainda não tenho os outros livros da trilogia, mas assim, com certeza eu vou comprando ali devagarinho quando eu for de fato começando e concluindo a ler esses livros aqui. Eu ainda não sei se eu vou conseguir finalizar essa trilogia ainda esse ano, mas com certeza eu quero iniciar e trago aqui para vocês o que é que eu tô achando dessa leitura. Também quero ler nesse segundo semestre A Guerra da Papoula, que foi inclusive lançado muito recentemente, ali por volta de julho. Eu tô muito ansiosa para ler essa história. Eu tenho gostado muito de ler livros com uma cultura oriental e acredito que eu vou gostar muito também aí dessa história, que vai ali trabalhar um pouco de magia, um pouco de guerra. Então é uma trilogia de fantasia, já tá toda lançada lá fora, tá? Mas aqui traduzido no Brasil a gente ainda só tem o primeiro, mas eu espero do fundo do coração que a Intrínseca traga logo, para poder aí a gente ter os outros livros traduzidos dessa trilogia aí. E por último, um outro livro que eu também queria muito ler é o Crônicas de Amor e Ódio, que na realidade eu quero ler ele desde o ano passado, mas eu ainda não tinha o exemplar físico. Aproveitei aí a Prime, comprei ele bem baratinho e enfim vou conseguir ler esse livro daqui, que é uma fantasia também, tá? É uma trilogia, porém ele tem um outro livro extra e também tem uma outra duologia que é derivada dessa história daqui. Então, quero conhecer, tenho certeza que eu vou passar muito tempo imersa nessa história daqui e com toda certeza eu trago o que eu tô achando dessa trilogia e se vale a pena vocês comprarem, lerem. Trago todas as minhas percepções em breve. E foi isso, essas foram as minhas promessas de hoje. Pretendo sim ler, tá? Eu vou fazer de tudo. Alguns eu já quero começar a ler no próximo mês, então bora aí, dar um gás nessas leituras e coloca aqui nos comentários quais os livros, trilogias, duologias ou séries que vocês estão lendo por aí. Tchau e até o próximo vídeo.